É a vida de oração de Jesus. Os outros evangelistas dizem que Jesus estava no Jordão e o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Lucas diz que o Espírito desceu sobre Jesus enquanto ele orava. Os demais evangelistas dizem que Jesus escolheu 12 discípulos. Lucas relata que ele escolheu 12 discípulos após passar uma noite em oração. Os outros evangelistas dizem que Jesus morreu na cruz. Lucas diz que mesmo quando estava morrendo, Jesus estava orando por aqueles que o perseguiram. Os outros evangelistas dizem que Jesus subiu ao monte e foi transfigurado. Lucas mostra que ele foi transfigurado enquanto orava. Não há nada mais transfigurante que a oração. As Escrituras dizem que os discípulos foram dormir, mas Jesus foi orar, como era o seu costume. O costume dele era orar. Jesus era o Filho de Deus. Ele foi definitivamente ungido para o seu ministério. Se Jesus necessitava de todo esse tempo em oração, você e eu não precisamos de tempo em oração? Se Jesus necessitava disso em todas as crises, você e eu não precisamos orar em todas as nossas crises? A história nos conta de um grupo de turistas que visitavam uma vila pitoresca, viu um velho sentado ao lado de uma cerca. De uma maneira bastante condescendente, um dos visitantes perguntou: algum grande homem nasceu nessa vila? Sem levantar o olhar, o senhor respondeu: não, apenas bebês. Os grandes homens certa vez já foram bebês. Os maiores santos já foram crianças nas coisas do Espírito. Charles Spurgeon foi convertido aos 16 anos e começou a pregar em Londres aos 19 anos. Quando ele tinha 27 anos, construíram para ele um tabernáculo com capacidade para 6.000 pessoas, que se apertavam 2 vezes aos domingos, chegando a 12.000 pessoas, e uma vez nas noites de quinta-feira. Como isso aconteceu? Ele esperou em Deus. Ele ficou sozinho com Deus. Ele estudou e orou. Oração desesperada. Deus produz as melhores pessoas na solidão. Você sabe qual que é o segredo da oração? Orar em secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai. Mateus 6, verso 6. Você não pode se exibir quando a porta está fechada e ninguém está lá. Você não pode exibir seus presentes. Podemos impressionar os outros, mas não se pode impressionar a Deus. Em 1 Samuel capítulo 1, temos um relato da viagem anual que Eucana e sua esposa, Ana, faziam a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Durante aquele período, Ana ficou angustiada por não conseguir gerar um filho para o seu marido. Essa passagem das Escrituras nos fornece um relato bastante descritivo do seu tempo em oração, em relação à esterilidade do seu ventre. Nos é dito que Ana chorou. Mais do que isso, ela chorou até ficar angustiada. Ela derramou sua alma diante do Senhor. Seu coração estava aflito. Ela estava com amargura de alma, motivada por um espírito angustiado. Essa é uma boa lista de aflições, tristeza, sofrimento e tudo mais que veio sobre essa mulher. Mas a chave para toda a situação é que ela era uma mulher de oração. No versículo 20 é dito que ela recebeu a sua recompensa. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Tenho dito muitas vezes, e as pessoas não gostam disso, que Deus não responde às orações. Ele responde à oração desesperada.
Sua vida de oração denota o quanto você depende de sua própria capacidade e o quanto realmente crê em seu coração quando canta: nada trago em minhas mãos, simplesmente a tua cruz apego-me. Quanto mais autoconfiança você tem, menos você ora. Quanto menos autoconfiança você tiver, mais terá que orar. O que as Escrituras dizem? Diz que Deus escolhe as coisas desprezadas, as coisas que nada são. Paulo diz em 1 Coríntios 1:28 que Deus escolheu as coisas que nada são para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhum mortal se glorie na sua presença. Hoje precisamos de muitas coisas que nada são. A linguagem dos pobres. A oração é a linguagem dos pobres. Vez após outra, Davi, o rei de Israel, diz: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, responde-me, pois estou aflito e necessitado. Salmo 86, verso 1. Você se lembra que um dos maiores salmos que ele escreveu diz: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Salmo 34, verso 6. O apóstolo Paulo me impressiona com sua espiritualidade, sua linhagem, seu intelecto colossal. No entanto, ele diz ter total consciência que quando era fraco, então era forte. Ele estava sempre tentando provar para si mesmo e para os outros que ele não era ninguém. A verdadeira oração é uma comunicação de mão dupla. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Não sei como o Espírito produz a comunicação ou porque Deus necessita que eu ore, mas é assim que Deus trabalha. Levante-se e ore. Um dia eu estava em uma conferência com o Dr. Raymond Edman, do Eton College, um dos maiores educadores cristãos de seu país. Ele nos contou uma experiência que teve enquanto estava no Equador como missionário. Ele não esteve lá há muito tempo, antes de estar doente e à beira da morte. Ele estava tão perto da morte que eles já haviam cavado sua sepultura. Ele tinha grandes gotas de suor na testa e havia um ruído de morte em sua garganta. Mas de repente ele se sentou na cama e disse à esposa: traga-me minhas roupas. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Muitos anos depois, ele estava recontando essa história em Boston. Após contar, uma velhinha com um livro pequeno, cheio de orelhas e surrado, se aproximou e perguntou: qual dia você disse que estava morrendo? Que horas que eram no Equador? Que horas seriam em Boston? Quando ele respondeu, o seu rosto enrugado se iluminou. Apontando para o seu livro, ela disse: aí está, compreende? Às 2 da manhã, Deus disse que eu deveria me levantar e orar. O diabo está tentando matar Raymond Edman no Equador. Então ela se levantou e orou. Duncan Campbell contou a história que ouviu de um fazendeiro que estava orando em seu campo. Ele estava orando a respeito da Grécia. Após a oração, alguém lhe perguntou o motivo de sua oração. O homem disse: eu não sei. Eu tinha um fardo em meu espírito e Deus me disse: ore. Há alguém na Grécia que está em uma situação ruim. Orei até que o fardo fosse liberado. 2 ou 3 anos depois, o fazendeiro estava em uma reunião ouvindo um missionário. O homem descreveu uma época em que estava trabalhando na Grécia. Ele estava com sérios problemas. Qual o período? 2 ou 3 anos atrás. Os homens compararam as notas e descobriram que naquele mesmo dia Deus havia dado um fardo a um fazendeiro, uma pequena ilha na costa da Escócia, para orar por um homem na Grécia, cujo nome ele nem sabia. Pode parecer que o Senhor solicita coisas estranhas. Eu não me preocupo. Se o Senhor lhe disser algo, prossiga com o que o Senhor lhe disser. Quem subirá ao monte do Senhor?
Eis outra experiência que Duncan Campbell contou quando estava trabalhando na Escócia. Eu não conseguia pregar, disse ele. Eu não conseguia chegar até Deus. Os céus estavam sólidos. Era como se houvesse um teto de 3 metros feito de aço. Então ele parou de tentar pregar. Ele pediu a um jovem chamado John Cameron para orar. O garoto levantou-se e disse: qual é a utilidade de orar se não estamos acertados com Deus? Ele citou o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Você não pode se aproximar de Deus a menos que suas mãos estejam limpas. O que significa que seus relacionamentos com os outros estão limpos e o seu coração está limpo. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Depois que o menino recitou o Salmo 24, ele começou a orar. Ele orou por 10, 15, 20 minutos. Então, repentinamente, ele disse: com licença, Senhor, enquanto eu resisto ao diabo. Ele se virou e começou a dizer ao diabo para onde ele deveria ir e como chegar lá. Ele lutou por tudo que era valioso. Você fala sobre ter a armadura de Deus e resistir ao diabo. Quando ele terminou de resistir ao diabo, ele terminou sua oração. Ele orou por 45 minutos. Quando ele finalizou a oração, foi como se Deus tivesse acionado um pequeno interruptor no céu. O Espírito de Deus desceu sobre aquela igreja, aquela comunidade, no salão de dança do outro lado da cidade e na taberna deste lado da cidade. O reavivamento nasceu naquela oração. No final de Malaquias nos é dito: eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente, essa é a palavra que eu gosto, de repente, virá ao seu templo o Senhor. Malaquias 3, verso 1. Lembra-se do que é dito sobre os pastores? Eles estavam vigiando seus rebanhos à noite, quando de repente se ouviu o som dos exércitos celestiais. Você se lembra de alguns homens que estavam esperando no cenáculo? De repente o Espírito Santo veio sobre eles naquela sala. Há uma data na história que eu amo muito. Quarta-feira, 13 de agosto de 1737. Um pequeno grupo de pessoas na Morávia estavam esperando, em uma reunião de oração. Às 11 horas da manhã, de repente, o Espírito Santo veio. Sabe o que aconteceu? A reunião de oração começou às 11 da manhã e durou 100 anos. Isso mesmo, aquela sala de oração não ficou vazia por um século. É a oração mais longa entre homens e mulheres que eu conheço. Até crianças de 6 e 7 anos de idade batalharam em oração por países cujos nomes eles nem conseguiam soletrar. Porque não temos avivamento. Em uma velha cidade da Irlanda, te mostrarão com reverência o lugar onde 4 jovens se encontraram, noite após noite após noite, orando pelo avivamento. No país de Gales há um lugar nas colinas onde 3 ou 4 jovens, de apenas 18 ou 19 anos, se reuniram e oraram noite após noite. Eles não deixaram Deus ir. Eles não aceitariam não como resposta. De toda forma humanamente possível, eles oraram até trazer o avivamento à existência. Se você está pensando em reavivar sua igreja sem nenhum inconveniente, esqueça isso. O reavivamento tem um alto custo. Posso lhe dar uma razão simples pela qual não temos avivamento na América. Porque estamos contentes em viver sem Ele. Não estamos buscando a Deus. Estamos buscando milagres, buscando grandes cruzadas, estamos buscando bênçãos. Em Números 11, Moisés disse a Deus: você está me pedindo para carregar um fardo que eu não consigo suportar. Faça alguma coisa ou me mate. Você ama a América o suficiente para dizer: Deus, envie um avivamento ou me mate?
Você acha que é hora de mudarmos a oração de Patrick Henry de dê-me liberdade ou me dê a morte para dê-me um avivamento ou me deixe morrer? No capítulo 30 de Gênesis, Raquel vai até Jacó e se lança em desespero. Ela diz: dá-me filhos, senão morrerei. Você está disposto a se lançar diante de Deus para buscar o nascimento espiritual de filhos espirituais em nosso país? Algumas pessoas dizem: estou cheio do Espírito Santo. Se a vinda do Espírito não revolucionou sua vida de oração, é melhor verificar isso. Não tem tanta certeza de que você conseguiu o que Deus queria que você obtivesse. Temos dito que a oração muda as coisas. Não! A oração não muda as coisas. A oração muda as pessoas. E elas mudam as coisas. Todos nós queremos que o anjo Gabriel faça o trabalho. Deus diz: faça você mesmo, com minha suficiência e minha força. Precisamos ficar como essa mulher. O que ela fez? Ela chorou, se afligiu, disse que tinha um clamor, jejuou e orou. Jesus, ungido de Deus, fez da oração seu costume. Paulo, com sua formação e intelecto, dependia da oração, porque dizia que era fraco. Davi, o rei, chamou a si mesmo de pobre e clamou ao Senhor. Ana orou por um filho e deu à luz um profeta. As orações de alguns jovens provocaram o avivamento. Não há nada mais transfigurante que a oração. O Senhor nos ensina a orar.